O Senhor Diabo, de Epaminondas Martins, voz Iba Mendes. Pois é isto, Senhor Diabo. Estão dizendo que o Senhor não existe. Satã gargalhou uma labareda, o seu olhar de fogo flamejou na penumbra. Como duas fornalhas em miniatura, as narinas sopraram fagulhas. Já sei, isso faz parte do plano. Plano? Mas que plano? Ora, que plano haveria de ser? O meu e de Jeová? Que diz o Senhor? Pois então, o Criador. Já sei o que você vai dizer. É preciso que vocês, homens, suponham que eu e Jeová somos dois inimigos irreconciliáveis. Mas aqui em segredo, essa rivalidade só existe na imaginação dos homens e é necessário que tal aconteça. Agora que os homens, depois de me julgarem princípio do mal, desconfiarem da minha existência, em que poderão prejudicar com isso o plano da criação? É melhor até que assim seja. A visão do paraíso e o terror do inferno diminuem o mérito das ações. Em que consiste a virtude daquele indivíduo que deu um tostão a um cego, na pressuposição de estar empregando a Deus ou comprando um bilhete de entrada no paraíso? Nada. Terá no inferno lugar destinado aos usurários. Mas hoje se nega tudo, Senhor Diabo. O paraíso, o inferno, Deus, o Senhor mesmo. Nega-se tudo, Senhor Diabo. Satã enxavelhou uma labareda, seu olhar de fogo flamejou, o hálito ardeu e lançava faíscas. Você está inteiramente enganado, não se nega a coisa alguma. O mal moderno é, pelo contrário, o excesso de afirmação. O mundo tem necessidade de crer como de beber. Destruir uma crença quer dizer substituí-la por 2, 3, milhares. Nunca se afirmou tanto como hoje. As crenças entram em conflito e produzem confusão, desentendimentos. Os deuses mudam de nome, proliferam, multiplicam-se, mas no fundo permanecem imutáveis. Eu, por exemplo, chamavam-me antigamente Diabo, Beelzebu, Lúcifer, Satã, etc. Hoje sou fome, calamidade, guerra, terremoto, catástrofe e assim por diante. Dão-me vários nomes segundo a maneira pela qual me manifesto. Os antigos divinizaram as forças brutas da natureza, dando-lhe às suas manifestações um dedo do poder oculto. A ciência e a filosofia modernas não fazem outra coisa. Apenas o velho Jeová se viu batizado em nomes esquisitos e pretendendo ver nos destinos do mundo a alma do universo, o primum movens, o quid divino, uma simples mania de complicar o que é simples, não acha? Não sei. Não sabe, pois é preciso ficar convencido desde já de que essa tal fatalidade diretora, essas leis imutáveis que regem o cosmos, segundo palavra dos sábios, aqui Satã espirrou uma risadinha perversa, não são nada mais, nada menos do que Deus? Perfeitamente. Convém, entretanto, fazer uma observação. O velho Jeová nada tem que nos faça lembrar esses quadros horríveis que os senhores andam espalhando pelo mundo. Eu não. Falo de modo geral. Pintam-no como um barbaças comum, rotundo, trôpego, pífio, e só falta escrever por baixo, não toma banho. São verdadeiras monstruosidades que provocam a cólera do Criador. Deus não tem idade. Para ele o presente é eterno, como para a natureza no dizer de Goethe. Não é velho, nem moço, nem bonito, nem feio, nem bom, nem mal. É Deus e mais nada. Está acima da adjetivação humana. Para ele, os adjetivos mais encomiásticos, mais exaltadores, são verdadeiros insultos. Visto que os homens, nem com o mais ingente esforço intelectual, podem erguer-se até a compreendê-lo, a linguagem humana só pode amesquinhá-lo.
Os adjetivos foram feitos para os homens. Jeová não necessita de adjetivos, entendeu? Hã? Ora, que exclamação idiota! Onde foi que você aprendeu isso? Os olhos do senhor diabo faiscaram alguns instantes a fitar-me. Depois a sua voz metálica continuou. A grande guerra, apesar dos motivos aparentes apontados pela história, desencadeia por causa de um simples quadro de um pintamonos de Viena. Aquilo irritou em demasia o Criador, e não era para menos. Sabia disso? Não, senhor. Satã silenciou-se como a fazer evocações, a refletir. O seu olhar de fogo fitou-me novamente. Se qualquer um sujeitinho aqui tem o direito de ir ao barbeiro, se qualquer um velhote decrépito pode pintar o cabelo, raspar o bigode e praticar ginástica, por que motivo hão os senhores de imaginar aquele que é a alma do universo, o que tem na mão o segredo da vida, sob a forma de um espantalho, um barbaças horrendo? É desaforo. Mas a guerra, a grande guerra, foi o senhor que... Que dúvida! Nada sucede aqui por acaso. O acaso não existe, é uma palavra, mas os senhores dizem que quem não existe sou eu. Enxavelhou uma gargalhada flamívoma. Essa é boa, eu não existo. Hehehe. Mas o senhor existe mesmo, senhor diabo? Hein? Olhe que uma pergunta dessas nessas circunstâncias é pura imbecilidade, rapaz. Disse delicadamente o senhor diabo, batendo-me ao ombro. Pois você não me está vendo? Pode ser um sonho. Um sonho? Mas quem foi que já confundiu a realidade com um sonho? Um sonho é sempre um sonho. Até aí morreu o Neves. Que Neves? Quando a gente sonha, não sabe que está sonhando. Ora, que lógica! Já é ter prazer em cultivar a burrice. Está aí um pecado que não foi previsto nos 10 mandamentos. Mas vou sugerir-lhes um acréscimo: não cultivarás a burrice. Mas, senhor diabo, o senhor compreende? Não compreendo coisa alguma. Quem pode discutir com um obstinado, um sujeito que fecha os olhos voluntariamente à evidência? Faz favor. O senhor diabo distraiu-se a contemplar pela janela a ginástica do condutor pendurado ao pingente. Que foi que ele disse, hein? A passagem, o pagamento, faz favor é eufemismo de passa o money. Ah! E o senhor diabo ficou extasiado a contemplar o bonde em movimento. Deixa lá que vocês, apesar de tanta estupidez, já têm progredido um pouco. Já é alguma coisa melhor do que andar a pé, descalço entre feras e espinhos. Quem, como eu, os viu na idade da pedra, no fundo das cavernas, roendo ossos de mamute? Aproveitei-lhe o bom humor. Pois, senhor diabo, com o poder de que certamente dispõe, quão fácil lhe seria deixar-me no espírito uma impressão indelével de sua existência. Neste momento, por exemplo, não resta dúvida que estou convencido de que o Senhor existe. Mas estarei amanhã? Amanhã talvez me convença de que fui vítima de um pesadelo. O senhor diabo encarou-me irônico. Ah, isso agora é outra conversa. A soalheira do verão dominava lá fora depois do meio-dia. O Rio de Janeiro, laço, cochichando, tomava sorvete nos bares, espreguiçava-se nos bondes e jardins, nas sombras, nos escritórios. Mas então você quer ficar com uma impressão indelével de minha existência? Quero sim, senhor. É fácil. O senhor diabo elevou a mão direita como se fosse apanhar um objeto flutuante no ar e agarrou. Apanhou uma esfera do tamanho de uma laranja, gozou em silêncio minha estupefação e falou: Conhece isso? Isso, encarei bem a pequena esfera que o senhor diabo, depois de fazer girar entre as mãos, me entregou.
Isso é um pequeno globo terrestre, o Atlântico, a Europa, a Ásia, o Pacífico. Um globo terrestre não, é a própria Terra. Mas, senhor diabo, não me pergunte tolices. Você está observando a Terra como se estivesse na Lua. Isso é simples para mim. Basta me fazer curvar no espaço os raios de luz enviados pela Terra e materializá-los. A imagem da Terra projeta-se no espaço, descreve uma curva e ei-la. Mas isto não é uma simples imagem, é um objeto palpável que tenho entre as mãos. Impressão. Não me interrompas com objeções tolas. A luz descreve uma conferência com o diâmetro proporcional ao tamanho em que desejamos ver a Terra. Já sei que não me está entendendo. Por exemplo, se eu aumentar o diâmetro, esse globo que você tem entre as mãos diminuirá de volume. De fato, enquanto o senhor diabo falava, o globo ia se tornando menor entre as minhas mãos e foi diminuindo, tornando-se cada vez mais leve, mais insignificante, até ficar com o volume comum de uma pílula que eu pus a rolar entre os dedos. Quando o diâmetro da circunferência descrita pela luz enviada pela Terra atinge uma extensão igual à distância daqui ao Sol, o globo tornar-se-á invisível. A pílula havia sumido entre os meus dedos. Se pelo contrário eu diminuir o diâmetro, o globo aumentará de volume, compreende? A pílula surgiu de novo entre meus dedos, começou a crescer, a avolumar-se, a inchar assustadoramente, até tornar-se do tamanho de uma laranja. Olhei bem, era realmente uma laranja madura, bonita e tão tentadora que tirei do bolso o canivete e comecei a chupá-la desassombradamente, sem ligar importância ao senhor diabo. E assim, escorraçado pela ciência humana, o senhor diabo teve uma existência efêmera no meu espírito, numa tarde de calor, graças às reflexões sugeridas por aquela laranja bonita que uma pessoa amiga me pusera em cima da escrivaninha. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.